Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, apenas eu estarei com vocês. Vamos trazer uma resenha. Faz bastante tempo que não trazemos uma resenha para o nosso podcast. A resenha de hoje é sobre uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, sobre o conceito de letramento em saúde. É uma publicação de dezembro de 2025, no Health Science Reports, intitulada em português, tradução minha, Reconceitualizando o letramento em saúde para acabar com as confusões. Uma pesquisa de revisão guarda-chuva. Estou colocando o nome original com os respectivos autores e informações da revista na descrição aqui do episódio. O artigo é de autoria de Ghaffari e colaboradores, é um grupo de autores iranianos. E esse texto é interessante porque o seu título nos faz lembrar, primeiramente, de uma publicação do Instituto Nacional de Saúde americano em 2004, que se intitulava Health Literacy: A Prescription to End Confusion, e também a publicação de Christine Sorensen, de 2012, Health Literacy and Public Health: A Systematic Review and Integration of Definitions and Models. Então é interessante porque ele acaba recuperando algumas dessas publicações, inclusive na própria discussão do artigo. Os autores estão propondo uma nova definição de letramento em saúde. A revisão dos autores está mostrando para a gente uma inquietação que todos nós que trabalhamos nesse campo temos, que é: qual será o melhor conceito ou definição de letramento em saúde, dentre tantos que constantemente estão sendo propostos para os dias de hoje? Então, para os autores, as mais de 250 definições diferentes que existem hoje confundem e dificultam a pesquisa, dificultam a mensuração e a formulação de políticas públicas. Pesquisadores e serviços podem estar falando de coisas parecidas, mas que não são idênticas. Então, o objetivo do estudo foi revisar revisões sistemáticas sobre as definições de letramento em saúde e propor uma definição concreta de letramento em saúde. Em vez de criar uma ideia do zero, os autores preferiram tentar organizar aquilo que já existe. Então, eles começaram, em termos metodológicos, formulando duas perguntas: qual é a clara definição de letramento em saúde? E que dimensões o letramento em saúde inclui? Então, esse estudo seguiu a metodologia de revisão guarda-chuva do Joanna Briggs Institute, e a abordagem da revisão guarda-chuva foi escolhida porque, segundo os autores, permite a síntese de múltiplas revisões sistemáticas sobre o mesmo tópico, fornecendo então uma visão abrangente do estado da arte. Eles pesquisaram 9 bases de dados eletrônicas, tá? Eles foram para o PubMed, Scopus, Web of Science, Embase, Sinal, JBI, Cochrane, Próspero e ProQuest, né? Esta última para teses e dissertações. Adicionalmente, foram pesquisados 2 sites organizacionais, o da Organização Mundial da Saúde e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A estratégia de busca combinou termos relacionados a letramento em saúde, com definição ou conceito e revisão sistemática e meta-análise. A busca foi realizada em julho de 2023, referente a publicações a partir de 1990. Eles incluíram revisões sistemáticas que abordavam definições ou conceituações de letramento em saúde, tanto no geral como específicos, que apresentavam uma metodologia explícita de revisão e que fossem publicadas em inglês. 2 revisores avaliaram independentemente os títulos e resumos, seguido então da avaliação do texto completo. As discordâncias eles tentaram resolver por consenso ou por um terceiro revisor. A qualidade metodológica das revisões incluídas foi avaliada também, e para isso eles usaram o instrumento de avaliação crítica do JBI para revisões sistemáticas. E os dados foram extraídos usando um formulário padronizado, e a análise temática foi conduzida seguindo as 6 fases do método de Brown e Clark. 1. Familiarização com os dados. 2. Geração de códigos iniciais. 3. Busca por temas. 4. Revisão dos temas. 5. Definição e nomeação dos temas. E 6. Produção do relatório.
Eles trazem lá, muito interessante no artigo, as revisões que eles encontraram, né, eles colocam inclusive os autores e a revisão, quer dizer, o jeito que os autores fizeram a definição do conceito de letramento em saúde. Vale muito a pena olhar essa tabela dos autores e, logicamente, como não podia deixar de ser, acaba aparecendo ali Sorensen, Parnell, Ockham, aí vocês vão poder olhar direitinho no artigo, né, o artigo é um artigo de acesso livre, né. Então, ao final, eles selecionaram 14 revisões sistemáticas, mas por critérios de qualidade ficaram com 11. Então, a base real das conclusões desse artigo está em cima de 11 revisões, sistemáticas, onde em 6 revisões os autores redefiniram o conceito de letramento em saúde e 4 revisões, apresentaram modelos teóricos ou conceituais, né. De um modo geral, eles acabaram se dividindo nesses 2 aspectos, totalizando então as 11 revisões, né. E aí eles destacam, né, que esse campo não está consolidado. Muitas equipes já tentaram reformular o conceito, ele foi mudando conforme diferentes áreas e instituições passaram a usá-lo de modos diferentes. Então eles entendem que realmente estava na hora de tentar fazer um novo consenso. Só que aí é uma opinião minha, pessoal, eles querem fazer um novo conceito, né, e que esse conceito seja consensual. Todo mundo que faz um novo conceito quer que ele seja consensual, né. Vocês vão ver que não é tão diferente assim, ele apenas dão algumas particularidades, sabe, alguns aspectos que eles avaliaram. Então vale a pena a gente considerar, ainda que a gente acha que é mais do mesmo, tá. Porque pode ser que a gente ache que é mais do mesmo, mas eles têm algumas contribuições inéditas, né. Então o que que eles fizeram? De todas as revisões que eles analisaram, eles extraíram 360 temas. E esses temas, eles agruparam em 4 dimensões: conhecimento, com 74 temas, atitude, são atributos, na verdade, atributos de conhecimento, 74 temas, atributos de atitude, 44 temas, atributos de prática, 80 temas, e atributos de habilidades, 162 temas. E aí eles formaram uma estrutura CAPS, KAPS, que para nós não faz sentido por causa da tradução, mas para eles é Knowledge, Attitude, Practice e Skills. Então fica CAPS, eles acharam que é essa estrutura que tem que ser utilizada, porque essa estrutura já é utilizada para outros campos, né. Então a proposta deles é resumir o conceito de letramento em saúde em 4 blocos, segundo essas dimensões que eu comentei, que seria então mais fácil de entender e usar, né. Então eles não estão dizendo, né, que adotar o CAPS seja uma negação das definições anteriores. Eles estão apenas achando que desta forma eles organizam todas as definições que existem e tornam essas definições mais claras e acessíveis, né. E eles argumentam que esse tipo de proposta, ele é mais útil para orientar pesquisas e para orientar intervenções futuras. E a partir disso, qual é o conceito que eles propõem? Então eles colocam: o letramento em saúde, como um letramento específico, abrange qualquer tipo de atributos de conhecimento, atitude, prática e habilidade que seja necessário para que todos obtenham, mantenham e promovam a saúde em todas as situações ao longo da vida, para si mesmos e para os outros. Então, eles apresentam 12 razões para dizer que esse conceito é melhor do que os demais. Como aqui eu estou fazendo apenas uma resenha, eu não vou detalhar estas razões, mas vocês podem ler com detalhamento no artigo. Mas eu quero destacar 2 delas. Uma é que eles acham que esse conceito que eles estão propondo traz a novidade de, de parar de descrever letramento em saúde apenas com base em capacidade, habilidade ou competência. Então, eles estão já colocando todos os atributos que seriam necessários ao conceito. E a outra é que eles colocam que nessa proposta não tem mais o letramento em saúde isolado. Ele é interpretado, como eles mesmos dizem na definição, como um letramento, né, o letramento em saúde como um letramento, né. Então eles colocam que na proposta, o letramento em saúde, ele passa a ser interpretado no contexto de letramento em geral. Então, o conjunto CAPES de diferentes áreas, esse
KAPS, né, de diferentes áreas pode concorrer por letramento em saúde. E eles acham, inclusive, que ambiguidades que podem aparecer, por exemplo, quando você trabalha com os subcampos do letramento em saúde, né, letramento em saúde mental, letramento em saúde oral, letramento alimentar, ele acha que isso daí, essa proposta deles acabaria com isso. Uma confusão, porque você teria definições segundo grupos populacionais, para adolescente, para idoso e segundo situações, como é o caso da nutrição, como é o caso do oral, né. Então eles acham que isso daria uma certa confusão, porque na verdade o letramento em saúde nada mais é do que um letramento que vai ter essa concorrência de tudo, não só conhecimento em saúde, não só atitude em saúde, não só prática em saúde e nem só habilidade em saúde, mas conhecimento, atitude, prática e habilidade de todos os campos concorrendo para que você tenha um letramento em saúde. Eu acho particularmente, um pouquinho abstrato, né, você pegar isso e colocar na prática, mas eles dizem que é exatamente o contrário do que eu estou achando. Eles acham que isso é mais fácil para ser colocado na prática. E aí eles recuperam, né, o site da Organização Mundial da Saúde e do Centro de Controle de Doenças, para falar das organizações letradas em saúde, e aí eles vão para uma outra avaliação, recuperando as mudanças conceituais de letramento em saúde dos últimos anos, onde ele deixou de ser letramento em saúde individual, e para os americanos ele foi dicotomizado em letramento em saúde individual e organizacional, e para a Organização Mundial da Saúde, ele não foi dicotomizado, mas a Organização Mundial da Saúde diz que o letramento em saúde só pode acontecer se houver um envolvimento ativo das organizações, né. Então aí eles criam o termo Health Communicacy, né, e seria uma dimensão organizacional da comunicação em saúde. Então, na verdade, eles dizem: "Vamos utilizar o termo Organizational Health Communicacy", né, que seria um gêmeo organizacional do letramento individual. Então, a ideia seria evitar a confusão de tratar organização e indivíduo como se ambos simplesmente tivessem letramento em saúde do mesmo modo. Em termos práticos, eles colocam que comunica-se ou comunicácia, né, seria uma tradução que se encontra. Eu perguntei até para a inteligência artificial, como é que eu vou traduzir comunica-se, né? E aí a sugestão foi que fosse comunicácia, porque no texto eles deixam muito claro que eles não estão tratando comunicação e comunicácia como a mesma coisa. Eles colocam que é diferente. Então, comunica-se é o grau em que a organização usa as evidências, as estratégias, as teorias e a criatividade de comunicação para ajudar as pessoas a navegar, a entender e a usar informações e serviços de saúde, né. Então isso daí para eles é o que vai realmente promover a equidade, permitindo decisões e ações em saúde para si e para outros. Então o que ele muda aqui nessa definição é que normalmente nós dizemos que uma organização letrada em saúde é aquela que facilita o indivíduo a atingir o letramento em saúde individual, né. Aqui não, aqui ele está detalhando, é o grau em que ela consegue usar evidências, estratégias, teorias e criatividade de comunicação para fazer isso, né. Então eles consideram que é um neologismo organizacional, né, destacam que não é sinônimo de comunicação, né. Eles deixam claro que esse termo que eles estão propondo pode ser apenas uma proposta até que apareça um termo melhor, principalmente se houver problema linguístico. Isso eles falam textualmente no artigo, né. Se houver algum problema linguístico para que esse termo exista, pode ser modificado, mas experimentalmente nós estamos propondo este. Então seria comunicácia, né, ou comunica-se, né. Em resumo, ele diz que é preciso avaliar como é que a organização comunica para tornar o cuidado realmente compreensivo e utilizável. Aí no final eles finalizam, o artigo dizendo que definir letramento em saúde ainda é um desafio, após meio século de existência desse termo, né, nem parece para nós que é tanto tempo, né, mas é meio século. E eles reconhecem que eles têm uma limitação no estudo deles, primeiro porque eles pararam de fazer o levantamento em 2023, já apareceu publicação depois disso, eles inclusive chegam a comentar no final
algumas publicações que surgiram após a data que eles fizeram essa revisão, e também eles colocam que existe uma possibilidade de erro também, porque eles fizeram uma investigação em base de dados apenas em publicações em inglês. Então ignoraram outras publicações que pudessem existir. Então são limitações que eles reconhecem, mas ainda assim eles ressaltam que a proposta deles é boa e que vai sim guiar futuras pesquisas e intervenções. Então, pessoal, é assim, eu não tenho um posicionamento muito claro sobre este artigo para finalizar essa resenha com vocês. Eu penso que eles trouxeram algumas coisas para reflexão que são interessantes, como o caso de você considerar que o letramento em saúde ele não deixa de ser um letramento em geral, então vai ter uma concorrência de diferentes disciplinas para que você realmente consiga, ter o letramento em saúde, não apenas aspectos ligados à saúde em si. Então isso é uma novidade que eles trazem. E essa comunica-se, ou comunicácia, né, se a gente for aproveitar o que a inteligência artificial nos disse de tradução, essa comunicácia que seria apenas uma sutil diferença em relação aos conceitos que nós já temos de organização letrada em saúde, onde eles deixam claro que é um grau onde você vai ver que tipo de comunicação está sendo adotada pela organização. Não só dizer que ela facilita, mas especificar que tipo que ela está usando em termos de estratégia, em termos de teorias, em termos de criatividade. Pode trazer subsídios novos para nós? Pode sim. Todo artigo traz alguma novidade que pode ser aproveitada. Abraçar isso e renegar o que nós já temos? Não, acho que não. Acho que nós temos já uma base, apesar das 250 definições, eu acho que a gente já tem uma base boa para entender o que é letramento em saúde, mesmo que a gente não saiba, escrever de uma maneira única para todo mundo, mas a gente consegue entender. Então eu acho que renegar o que se sabe, não. Aproveitar algumas coisas que eles trazem para reflexões, eu acho que sim. Então fica aí a dica para vocês acessarem o artigo, lerem na íntegra, que ele é interessante, ele traz várias tabelas de avaliação de cada revisão que eles encontraram, eles trazem uma árvore sobre os diferentes tipos de letramento em saúde, são coisas que enriquecem o artigo e vale a pena, principalmente porque está vindo de um grupo de autores que é diferente do que a gente costuma ver no nosso dia a dia, né, por causa do excesso de publicações que nós temos na linha do Canadá, na linha dos Estados Unidos, na linha da Austrália. Então aqui aparece então, um grupo iraniano com essa nova proposta. Então, fique por aqui, aguardo vocês para o nosso próximo episódio, espero que vocês tenham gostado da nossa resenha de hoje. Comentem aqui ou tirem dúvidas ou escrevam para a gente para comentar um pouco esse artigo deles, leiam primeiro para vocês poderem sentir realmente tudo o que eles estão dizendo e aguardo todo mundo para o nosso próximo episódio. Até lá!